Até esta sexta-feira, quem apreciar belas fotos antigas da cidade de São Paulo poderá curtir uma exposição com imagens feitas por um fotógrafo que registrou a capital se transformando na metrópole que conhecemos. Esta é a rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, nos anos 1930. Ainda sem os grandes arranha-céus que escureceram a rua décadas mais tarde. Registro feito por um alemão que resolveu se aventurar no Brasil no período entre guerras. Theodor Preissing chegou ao país em 1923, sem saber que daqui não sairia mais. Desembarcou no Guarujá, mas anos depois subiu a serra para encontrar sua musa inspiradora, a cidade de São Paulo, que naquela época começava a ganhar ares de metrópole, uma paisagem cosmopolita que encantou o fotógrafo. O Douglas é bisneto do Preissing. Foi o responsável por resgatar tantas imagens pouco conhecidas de São Paulo e que estavam guardadas na casa da família. Ele estava na casa do meu avô, que é filho do Preissing, né, onde fui morar com ele, e o acervo estava lá no porão. Casas alemãs que tem aquele porão, e todo desorganizado, meu falecido avô, que é o Karl Preissing, que é filho do Preissing, também fotógrafo, organizamos, fizemos uma pré-curadoria, né, dessas imagens, separando, mas até hoje nem tudo está digitalizado, mas está bem separado e selecionado as imagens. Quando eu comecei a mexer, eu fiquei bem entusiasmado, que eu vi que tinha do norte a sul do país, né, desde Uruguaiana, do Rio Grande, até Manaus, né, ele registrou. Antes do Theodor Preissing, é claro que a capital paulista já era devidamente registrada através da fotografia. Mas só foi a partir do olhar moderno e ousado dele que São Paulo passou a ser exibida de um ângulo diferente. O curador da exposição, que também é pesquisador e crítico fotográfico, falou sobre o olhar diferenciado que Preissing trouxe na bagagem para contribuir com a fotografia brasileira naquela época. Quando ele chega no Brasil, ele encontra uma fotografia ainda assim, muito documental, muito centrada numa fotografia direta para o jornal, a revista. Então, a primeira iniciativa dele é iniciar uma produção de cartões postais, né? E logo depois, quando ele se instala profissionalmente, ele começa então a trazer um olhar um pouco mais sofisticado. Então, são as fotos vistas do alto, algumas aéreas, as fotos de baixo para cima, né? O plongé e o contra-plongé. Né? Então, os cortes mais radicais, as linhas composicionais. Né? Então, são uma geometria muito bem articulada. Então, são elementos, né, de uma modernidade, aqui no Brasil tardia, mas na Europa, nos anos 10 e 20, muito comum. Então ele traz essa contribuição para a fotografia brasileira. Para o diretor executivo da Unibis Cultural, a exposição é uma ótima oportunidade de conhecer melhor o trabalho e o estilo de um fotógrafo único na história de São Paulo. É importante ressaltar que essa exposição, eu acho que o Preissing traz um olhar que é sobre a entrada do período moderno que o Brasil estava ali tomando contato justamente com esses imigrantes que trouxeram sua poética, suas técnicas, sua inovação, para que nós pudéssemos ali assimilar toda essa perspectiva nova que viria a ser o Brasil e viria a ser São Paulo, essa potência, essa metrópole. A exposição Theodor Preissing, um olhar moderno, São Paulo, só pode ser conferida de forma presencial na Unibis Cultural, que fica na rua Oscar Freire, 2500, ao lado da estação Sumaré do metrô. A entrada é gratuita, mas precisa ser agendada. Outras informações pelo site unibiscultural.org.br.